Ao vivo, de novo. Começando a chegar o pessoal aí. O pessoal vão chegando e vão. Celso. Vão nos dando um ok aí se está imagem, som, sinal, se está tudo bem. Para a gente convidar o nosso convidado para darmos então a continuidade da live que a gente iniciou na sexta-feira, né? Enquanto isso eu vou acomodando meu mate aqui, dando um saludo ao pessoal que vai chegando. Pablo Estima, rapaz, olha aí, che. Esperamos os convidados a chegar e pedir solicitação aí para participar da live. Aí, ó, chegou o homem. Vamos ver se divide a tela. Ó. Opa! Chegou. Bem de som aí, não? Bem. Escutando Ó, bem. pessoal da fronteira aí. Desde Jaguarão, Felipe. Seu Parfite? Viu Olha só, aí, tem bastante gente. tá pesada a maromba hoje. Tá bueno. Tchê, enquanto o pessoal vai se acomodando aí, vai chegando, eu vou, antes de mais nada, obviamente, dar as boas-vindas para todo mundo, né? Como de costume aí. Buenas, meus amigos, por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, consultoria agropecuária e com a participação da WR, assessoria agrícola, hoje. Então, somos duas empresas no ar aí. E o objetivo, pessoal, para quem está chegando pela primeira vez, que não pôde acompanhar a live de sexta, nós criamos na sexta-feira uma série onde a gente intitulou Pedra Moura Entrevistas, e o objetivo dessa série, uma série de lives, né, vai ser sempre a original aqui no Instagram, o ao vivo vai ser sempre por aqui, depois ele permanece nos stories por 24 horas, para quem não puder assistir, e no dia seguinte, ou um tempo depois, isso a gente vai decidir, o vídeo é extraído daqui do Instagram e vai para o nosso canal no YouTube. Tá? Então, essa série, o objetivo principal dela é trazer alguns convidados especialistas em alguns temas que fazem parte da integração lavoura-pecuária, das inúmeras possibilidades de demandas que a gente tem, dificuldades e questões técnicas, operacionais, enfim, do universo da integração lavoura-pecuária, tem muita coisa para a gente abordar, muitas delas que a gente já vem há um ano aí fazendo algum material digital para compartilhar com vocês, e o objetivo dessa série de vídeos, de lives, é trazer alguns convidados para a gente falar sobre algum tema específico. Então, como eu já disse, essa live é uma continuação do que a gente fez na sexta-feira. Ontem, inclusive, eu comecei a live de sexta dizendo que eu estava meio desconfortável de fazer isso daqui, porque quando eu estou presencialmente falando, geralmente é com uma palestra, que eu tenho um PowerPoint me ajudando, eu me sinto mais confortável por ter o domínio da situação. E aqui, esse tipo de situação me deixava um pouco desconfortável, mas acabei fazendo a live com o Antonioni na sexta. No sábado, eu estava com o violão no meu costado, me provocaram, abri o meu perfil pessoal ali, privado, e eu fiquei uma hora cantando e conversando com o pessoal. Ontem de manhã entrei no ar de novo aí para fazer uma live meio de carreira solo, me auto-entrevistei, e agora a gente está no ar novamente, então são 4 dias consecutivos. Eu acho que eu já estou até me passando, né? Para quem estava se sentindo desconfortável, eu estou ficando no ar demais. Bem né? confortável. Ainda bem que amanhã eu tenho que fazer a extração de 2 sisos e provavelmente daí eu vou ficar uns quantos dias sem poder aparecer na frente da câmera e provavelmente está com a cara inchada. Mas enfim, feita a descontração inicial aí do início da nossa conversa,
passada a gente falou sobre macrodrenagem e reestruturação das propriedades, tá? Pensando, então, essa questão da reestruturação das propriedades, pensando nas atividades como um todo, a gente foca muito, obviamente, e é mais fácil de convencer o produtor de mexer na estrutura da propriedade quando a gente entra com soja na várzea, mas já, como a gente debateu na live passada, o arroz, inclusive, com o novo potencial produtivo, a nova recomendação, os novos materiais genéticos, enfim, com a nova realidade produtiva do arroz, essas estruturas já para o arroz estão defasadas, então a gente mexer na estrutura da propriedade hoje é fundamental para que a gente tenha a possibilidade de colher bem no arroz, colocar a soja na rotação e ainda mais uma pastagem inverno, aí, que é um período tradicionalmente mais chovedor para nós, também vai fazer uma diferença muito grande para as forrageiras de inverno. Então, por isso, o tema inicial da nossa conversa com a Antonioni foi essa, reestruturação das propriedades e com foco na macrodrenagem e alguma pincelada aí nos sistemas de irrigação. E hoje o nosso tema é entrarmos na parte de microdrenagem e o uso das geotecnologias. Tá? A gente, nós dois, na verdade, Antônio, estamos nos sentindo um pouco mais confortáveis. Na live passada nós combinamos roteiro e tudo mais, nós falamos antes, hoje está tudo de improviso, né? Obviamente eu anotei algumas coisas aqui para te entrevistar, já que eu estou fazendo esse papel, mas nós não combinamos da tua parte qual seria a cronologia mais correta. Eu vou me atrever a te sugerir que a gente pegue a parte, para continuar essa questão da reestruturação das propriedades, que a gente entre pela parte da suavização dos terrenos, enfim, do uso das geotecnologias aí, com o mapeamento das áreas e com a suavização dos terrenos, para depois a gente finalizar com a microdrenagem e a drenagem fina, que eu gosto de falar, que seria o uso do roda de ferro lá no final de tudo. Tá? Te entrego a palavra. Fazer o bueno. Boa noite a todos presentes aí. Agradeço aí o convite do Fabrício para mais essa live aí, para nós estar falando aí um pouco dos sistemas de drenagem em geral aí, de forma mais descontraída e mais direta. Agradecemos aí também a presença do pessoal aí que tá nos vendo ao vivo aí. E, Fabrício, na verdade, eu queria propor para nós fazer ao contrário. Beleza, fica à vontade. O expert é tu, né, tia? Porque para nós, porque eu imagino um sistema, eu acredito que para a gestão de água com relação à drenagem, exista uma hierarquia que os produtores devem adotar. Porque drenagem é um tema antiguíssimo, né? E a gente, como está na área roseira, acaba participando de eventos e palestras e tudo mais sobre qualquer tema relacionado à várzea, e a drenagem está sempre ali, condicionando alguma coisa. E, de fato, a gente, nos últimos anos, aí, com o advento das geotecnologias, a gente conseguiu fazer coisas novas, né? Otimizando o sistema, enfim, fazendo coisas mais racionais, medindo mais e fazendo coisas com mais precisão. Então, eu acredito que dentro de uma propriedade, os gargalos de drenagem, eles começam, os primeiros a serem resolvidos, eles têm que ser a macrodrenagem. Porque se eu sistematizar, não vai adiantar eu sistematizar e não vai adiantar eu ter uma drenagem micro fina se a macrodrenagem está deficiente. Bom, se a macrodrenagem está bem ajustada já, ou ela está numa condição adequada, que muitas vezes não precisa de um projeto para ter uma macrodrenagem eficiente. Existe muito camperismo e camperismo preciso, mais preciso do que qualquer medição, do que qualquer projeto. Muitas vezes a vivência das pessoas eles inferem, como é que eu vou dizer, eles gabaritam com precisão de forma intuitiva pela vivência. Então, não quer dizer que tem que ter um projeto de macrodrenagem. Se não tem noção, é bom que tenha.
É melhor fazer as coisas com informação, sabendo o que está fazendo, medido, do que fazer sem informação ou com informação equivocada. Por outro lado, se o cara, às vezes a gente se depara com muitas propriedades, aquele dia eu falei da questão da macrodrenagem, muitas delas têm macrodrenagem deficiente, mas tem muitas também que têm uma macrodrenagem que não é projetada, mas tem uma boa fluidez. Sim. Então, eu acredito que a macrodrenagem, estando resolvida, a gente pode partir para uma macrodrenagem usando um pouco mais de tecnologia, saindo daquele modelo que se divide em dois, basicamente, que são os drenos paralelos, comum na várzea, e aí o espaçamento é intuitivo, né? O camarada lá determinou que vai ser a cada 20, a cada 15, a cada 30, a cada 50, bota drenos na diagonal, enfim. O famoso espinha de peixe. Com uma espinha de peixe, alguma coisa nesse sentido, mas drenos retos, que obviamente ora interceptam as lagoas, ora não interceptam, porque eles são paralelos, e no campo a gente não tem paralelismo, salvo área sistematizada. Então, ou se não, é aquele operador que já tem, que é o cara cancheiro, que a gente chama, o cara campeiro, que pega uma envaletadeira sem piloto, sem nada, e faz uma drenagem tão boa quanto uma microdrenagem mapeada. Então, que também, eu gostaria de ressaltar que também para uma microdrenagem, a tecnologia, os pilotos, os levantamentos, eles são ferramentas. Eles são ferramentas que podem ser mal usadas, inclusive. Perfeito. Passagem. Então, não quer dizer que um camarada lá que tenha um bom feeling, que ande na lavoura dia de chuva, isso é importantíssimo. Antigamente se drenava assim. O cara dia de chuva ia no campo e via onde corria a água, cravava uns pauzinhos lá, onde a água estava correndo, depois que secava ele entrava e valetava. Era assim que era feito. Hoje em dia a escala mudou, as áreas são muito maiores, não tem, é impossível fazer isso. Mas... Então, depois de nós fazer essa drenagem ou de forma paralela ou de forma subjetiva, com o advento da geotecnologia, hoje a gente tem condições de mapear, de mensurar as coisas e de colocar esses drenos numa densidade adequada, na posição mais correta possível. Porque a gente também tem que saber que o levantamento planealtimétrico com RTK, ele é uma nuvem de pontos, a qual ela tenta, com 99,9% de precisão, mas não é 100%, ela tenta representar a superfície do terreno. E a partir disso, tu mapeia as linhas de acumulação, as linhas de fluxo, e aí constrói a tua microdrenagem ali, interceptando as lagoas. Ela é muito mais assertiva do que as feitas de forma empírica, né? Feita no olho, como você diz, porque o olho, na verdade, foi feito para criar remela, só. No campo, a gente precisa medir as coisas. Medir. E a gente precisa... Então, com essas tecnologias, hoje, elas colaboram com que a gente consiga ter uma microdrenagem mais eficiente. E essas mesmas geotecnologias que proporcionam a microdrenagem e até mesmo entaipamento, também é a mesma tecnologia que hoje permite a gente sistematizar áreas usando essa tecnologia. Antigamente a gente tinha somente o laser e nos últimos anos aqui no Brasil a gente vem aí utilizando essas ferramentas de geotecnologia para fazer a sistematização. Que hoje é possível, que com o GPS é possível fazer a suavização, que com o laser não é possível. Mas, enfim, eu acredito muito nessa hierarquia dentro de uma propriedade para drenagem. A gente tem coisas que são mais cruciais, que elas são mais importantes num primeiro momento, mas veja bem, ouçam com bons ouvidos. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas, do meu ponto de vista, o que deve ser avaliado num primeiro momento é o maior gargalo. Qual é o maior gargalo? É a presença de lagoas que não estão sendo drenadas ou é a macrodrenagem que está me deixando empenhado sempre? Claro. Isso aí precisa de um certo bom senso, na real. Bom senso e um olhar crítico para a situação. Bom, a minha macrodrenagem está boa, eu tenho muita lagoa. Bom, a gente pode partir para outras
ferramentas. Levantamento topográfico para fazer usar microdrenagem e partir para uma sistematização, seja ela com laser ou com GPS. Então, essa hierarquia que eu gostaria de deixar essa mensagem, assim, que as pessoas tivessem, os técnicos, enfim, que os produtores tivessem essa noção, assim, de enxergar realmente qual é o seu gargalo, né? Aquele dia a gente falou lá da Formosa, por exemplo, eu gostaria de voltar a citá-los, porque a gente iniciou lá com microdrenagem e eu já usava o problema de macrodrenagem já no primeiro ano. E a gente teve um grande salto, assim, não vou nem falar na palavra produtividade, vou falar na palavra segurança para produzir na várzea. Foi quando a gente mexeu na macro. Então, foi uma injeção na veia. Tipo assim, os resultados que você teve com a macro foram 10 ou 20 vezes maior do que na micro. Confesso para vocês que em 2015, 2016, quando a gente fez o projeto de micro lá em 180 hectares, é que os guris são muito meus amigos, entendeu? Então eles, o resultado foi bom, mas tu via que tinha que se esforçar, assim, melhorou. Sabe que os caras tá entre amigos, né? Os caras não iam te detonar na primeira, né? Mas realmente o grande gargalo era a macro, e depois que você resolveu a macro, a gente conseguiu ter um bom resultado com a micro 2 anos depois que resolvemos a macro. E então agora a gente também lá está partindo para, bom, agora a gente resolveu a macro, resolveu a micro, agora vamos terminar com essas lagoas, essas coroas aí que elas estão nos enchendo o saco. E agora sim que a casa está organizada, a gente vai partir então para correção de micro-relevo. Então, eu acredito muito nessa hierarquia aí. E, bueno, contando um pouco da história, da parte da geotecnológica, digamos assim, né? Essa tecnologia, ela começou, não vou saber precisar bem a data, mas ela começou no tempo da Trator Green. Eu lembro que o Henrique Levien, da InfoSafras, e o Marcos Bueno, na época, trabalhavam na John Deere e iniciaram um trabalho forte aí na parte de levantamentos para taipas. E naquela época eu estava no mestrado e o Parfit, comecei a fazer meu trabalho de mestrado em 2011 em área sistematizada. E o Parfit me apresenta, rapaz, uma planilha de Excel com levantamento para mim calcular as superfícies lá e ver o efeito da declividade da sistematização na drenagem. Cara, e quando eu me deparei com aquela planilha de Excel, com aqueles dados, eu digo, cara, tem que existir uma tecnologia mais avançada que isso, não é possível que nós tenha que trabalhar com a planilha, né, cara? Sim. E aí fui atrás, né? E aí comecei a observar que tinha tecnologia, que tinha softwares que faziam modelavam aquela superfície, a gente conseguia identificar as linhas de fluxo. Então, e a partir daí, vendo aquela questão das taipas que estavam começando, eu comecei a me dar conta que aquelas linhas que eram executadas em nível, elas poderiam ser executadas na forma de dreno também, né? Porque a ferramenta ali é a mesma, o tipo de arquivo é o mesmo. Claro. E aí foi que a gente, em 2013, publicamos um trabalho no Congresso Brasileiro de Arroz e Gado, foi em Santa Maria, em 2013, já demonstrando essa possibilidade de fazer a microdrenagem usando piloto automático. E olha a precariedade que era na época, cara, 2013, faz 7 anos. Sim. O trabalho era completamente teórico, porque a gente não tinha piloto disponível na época para fazer. Depois a gente conseguiu fazer com alguns parceiros e depois fizemos ali com Carmona na Corticeiras ali, alguma coisa muito pequena, assim. E então esse registro desse histórico aí
eu gostaria de deixar registrado assim, que essas pessoas ajudaram muito assim, no desenvolvimento da tecnologia. E, bom, hoje existem bastante empresas aí trabalhando nesse tema. Tem a gente, tem a InfoSafras, com o dado do arroz, tem o Eloir lá em Santa Vitória que faz, tem o Antônio Arnes lá em Uruguaiana também, que trabalha com vantes e não faz levantamento terrestre, usa outra forma de coletar os dados, mas enfim, é geotecnologia, a ferramenta Claro. o produto para quem compra e vai para o campo é basicamente o mesmo, entendeu? É basicamente o mesmo, muda o caminho. Tchê, Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta, pegando esse gancho das geotecnologias, até para te poder tomar um gole do teu veneno separado aí. Tchê, assim, ó, para esclarecer um pouco para as pessoas, tá? Que a gente já passou por situações aí do pessoal. Tchê, vai lá o Antonioni faz os mapas e a pessoa imagina que depois o trator vai adivinhar, que não precisa ter um receptor no trator, que não precisa ter um piloto automático, enfim. Se tu puder deixar um pouco mais claro como é que é feito o levantamento, como é que é, ó, primeiro, a diferença do sinal do GPS para o FTK, que são dois sinais de satélite, né? Como que eles fazem a leitura e o que é preciso, tá? Tu vai gerar o dado ali, o mapa, que vai ser usado depois ali um pendrive para botar no trator, só que o trator precisa de alguns equipamentos para que seja possível executar o projeto que foi feito. Aí tem gente que manda fazer e não tem no trator e depois como é que nós vamos fazer? A olho de novo? Então, por incrível que pareça, mas dá uma explicada sobre esse tema para nós aí. Bom, de fato, né, Fabrício, essas tecnologias hoje geotecnológicas, só em falar em geotecnológicas, elas já implicam de tecnologia, que no mínimo que um produtor tem que ter é um receptor GPS na propriedade e um piloto automático, elétrico ou hidráulico, tá? E entre todas as marcas existem diferenças de um dos outros, mas, cara, se tu comparar as mesmas categorias de monitor da marca A, da marca B, da marca C, os cachorros são os mesmos, só as coleiras que são diferentes. Então o produtor tem que ter essa ferramenta, ele não necessariamente precisa ter uma base RTK, porque existem 3 tipos de sinais GNSS, digamos assim, que comumente chamado de GPS. GPS é porque a constelação de satélites americana é GPS, é a mais famosa, mas na verdade hoje tem a constelação GLONASS, constelação Galileu, constelação GPS, e o grupo dessas constelações se chama GNSS. Então existem 3 grupos de satélites, tem vários, até estou meio desatualizado aí, mas já é capaz de ter uns 5. Então existem hoje basicamente 3 tipos de sinais. Existe o sinal aberto, que é o sinal que não é pago, tu compra, é o mesmo que a gente tem num celular aí para navegar, tá? Tem o sinal, e aí depois entra para os sinais diferenciais. O sinal corrigido via satélite, que é aquele pago anualmente, ou seja, o produtor que não tem RTK, ele pode pagar por esse sinal para ter precisão somente na horizontal. E a base RTK nos fornece precisão na horizontal e na vertical, ou seja, para levantamento e para sistematização ou suavização, a gente precisa, a base RTK ela é imprescindível. Para executar taipas, para executar drenos, assim como plantio e outras operações, só o sinal corrigido já é suficiente. Ou o sinal aberto, depende da precisão que se queira. Da necessidade. Depende da precisão que se queira também. O sinal aberto é um pouco menos preciso, obviamente. O sinal aberto da John Deere é um sinal bem assim que a gente consegue fazer bastante coisa com ele, inclusive semeaduras e tal. Mas, de fato, a gente precisa de precisão, ficou redundante. Necessita de precisão, então, sim, hoje em dia é indispensável o sinal diferencial. Não precisa ser um sinal top, mas tem que ter uma correçãozinha até para ter repetibilidade, para quando tu voltar no outro ano, aquele alinhamento está no mesmo lugar, esse tipo de coisa. Então, o caminho é o RTK ou dependendo do número de monitores que o cara tem, do número de operações, daqui a um pouco não vale a pena, vale mais a pena ter o sinal pago, que é um sinal que não incomoda,
não cai, não oscila, nem nada, diferente no RTK, que volta e meia dá um nó e não funciona, e tu não sabe por quê, e daqui a pouco ele volta a funcionar, e tu não sabe por quê, e segue trabalhando, assim. Então, Claro. existem Mas essas ferramentas. Então, é imprescindível aí um piloto automático e um receptor GPS capaz de navegar linhas de projeto. Bom, aí para sistematização, aí precisa de um monitor mais robusto ou alguma outra tecnologia aí compatível para fazer, né? claro, Antônio, Em termos de tecnologia, em linhas gerais, é mais ou menos por aí. tá, perfeito. Essa questão, antes da gente entrar para a parte prática, propriamente dito, que hoje tem inclusive 5 perguntas que foram feitas na live anterior, mas que tinham mais a ver com essa que a gente deixou separado para fazer hoje, né? Mas assim, a questão a tecnologia que tu acabou de explicar aí vai servir para a gente fazer a leitura do terreno, fazer o projeto, né? O mapa das áreas. E como é que funciona a questão dos drenos, a quantidade de drenos? Não é o projeto que vai te dar, é tu que vai definir de acordo com o que tu leu. Então, na verdade... Só um pouquinho, deixa eu fazer 2 perguntas em uma. Tá? A tecnologia, na verdade, o software que vai se usar, na verdade, de uma maneira geral, todas as tecnologias, por mais que nos auxiliem, elas não vão dispensar a atividade humana nunca. Então, eu já vi, eu acabei de dar um exemplo, tu vai fazer a leitura, tu tem que ter a capacidade de interpretar o mapa que tu criou para definir quantos valos vão ser feitos, qual a quantidade de drenos que vai ser feito na área. E para as taipas, inclusive, já acompanhei reunião contigo, né, nós fazendo isso lá no Uruguai, a bendita da falta do conhecimento de causa, que às vezes acontece de quem está fazendo esse tipo de serviço, e não tem conhecimento do que é fazer uma nivelação, de fazer taipas, às vezes, algum duplo que precise levar uma água na coroa, o projeto não te entrega, isso tem que ser construído à mão, né? Com um cliquezinho lá do mouse, fazendo algumas alterações, algumas intersecções no próprio mapa que a tecnologia gerou. Então, essa parte agora mais prática, a tecnologia te gera o mapa, faz a leitura por ti. A interpretação e a execução é o papel do engenheiro. Tá? E daí é a parte que entra o teu trabalho propriamente dito, porque senão era muito fácil, né? Qualquer pessoa ia lá, pegava o sinal, mapeava e botava o chipzinho no trator lá e pronto. Daí saía, apeava do trator e deixava o piloto fazendo sozinho. Acho que vai caminhar para isso aí. Já tem gente, às vezes. Cara, a tecnologia vai tão rápido que daqui a pouco o cara vai terminar o levantamento, vai apertar um botão e vai brotar as taipas ali, vai brotar os drenos. Isso aí não tenho dúvida, amanhã ou depois. Mas por enquanto não é assim, está um pouco longe disso aí. Beleza. E eu atribuo um pouco isso aí pelo seguinte, tchê, hoje o cara que está no campo, falta um profissional multidisciplinar, sabe? De um cara que enxergue o problema no campo e consiga transferir isso para melhorar um software. Isso tem que ser mais rápido. Demora muito. A gente vê o problema no campo e solicita, melhora isso aqui, demora 3 anos. Cara, 3 anos abre e fecham empresas, acontece muita coisa, demora muito. Por formação, engenheiro agrícola, os agrônomos, a gente falta essa parte de programação, por exemplo, da programação, gente alguma coisa. E o cara que é programador, ele está fazendo jogos, ele está fazendo, claro, ele não tem essa vivência, qualquer coisa, muito menos focado na agricultura, né? Com exceção das empresas privadas aí que com certeza tem o pessoal do desenvolvimento, né? Mas de fato demora demais. Então, bem como tu falou, tanto para as taipas quanto para os drenos, essas coisas não são automatizadas, muito menos para dreno. Para dreno, hoje a gente não tem nenhum software de fundamento, nós temos os ruins e os médios. Para dreno é isso aí que a gente tem os ruins e os médios. Tá? E para taipa tem os ruins, os médios e os mais ou menos. No meu ponto de vista, no máximo que chega no mais ou menos. Sim. Porque carecem ainda de edição, sabe? Eles estão pouco automatizados, embora os algoritmos venham evoluindo de alguns. Mas especificamente para drenagem, hoje em dia, não tem
Não tem um software específico para drenagem, assim como tem de taipas, para dreno não tem. Nem para macro e nem para micro. Tá? Existem outros softwares que a gente usa ferramentas de diagnose de fluxo, de linhas de fluxo, linha de acumulação, mapeia as lagoas, e aí tu determina lá por projeto, cada um tem o seu critério de fazer a densidade de dreno que vai colocar ali, e aí tu desenha os drenos. A parte da drenagem hoje é feita artesanalmente, digamos assim, clique por clique. Diferente das taipas, que hoje tu coloca um levantamento ali, tu roda as taipas e as taipas aparecem todas de uma vez só. Claro que depois tem as edições, aqui torceu muito, torceu menos, essa aqui eu quero que fique com as pontas para cima, tem uma coroa, desenho um duplo. É bem comum de ficar as taipas com as pontas caídas, né? Por dois motivos, né? O primeiro deles, às vezes, é por problema de levantamento, tem pouca informação na borda, e o outro dela ficar com as pontas para baixo é porque as nossas bordas são altas. A maioria das bordas das lavouras são altas. Então, se ela chega ali e a borda está alta, ela corre para baixo, ela procura o nível dela. Sim. Entendeu? Então, aí depende, porque daí tu desenha as taipas no software e ela sai com as pontas para baixo. Dependendo da distância que ela torce, é melhor que tu avise o campeiro. Lá, quando o trator chegar perto ali, tu torce ela para cima para garantir. Isso, deixa eu fazer uma parte. Tem algumas coisas do feeling, assim, que o operador ele tem que ter instrução. Hoje o contratante, o produtor, ele tem que se dar conta que a ferramenta, para ela ser bem utilizada, o camarada tem que conhecer ela. E tem que conhecer a fundo, assim, tem que conhecer bem, saber o que está fazendo. Então, a gente se depara com muitos lugares aí que te passam a sensação de que tu terceirizou aquele serviço, tu terceirizou o nivelamento, terceirizou o projeto de drenos e a tua vida está resolvida. Não, tem que me dar um cara bom, ou pelo menos um cara com noção de água. E aí, deixa cara que saibam de água do que saibam de GPS, porque GPS, numa manhã e numa tarde, ele se doma. Pois né? A parte aí que eu queria fazer, geralmente, o que a gente nota no mundo real, na prática, o que acontece? O cara chega com um projeto desse dentro da grande e sempre tem algum mais esperto da turma lá que entende mais de tecnologia, já é mais ligado no mundo digital, só que não é o mais campeiro. Daí, geralmente, quem conhece, que faz taipa, já nivelou, enfim, que tem conhecimento de causa para fazer esse tipo de serviço, não é a mesma pessoa. Então, isso é uma coisa que eu queria fazer, essa parte aí, porque a gente já passou por isso várias vezes. Quem é que mais entende de tecnologia aqui? É o fulano. Só que o fulano não tem noção nenhuma de levantamento de taipa, de drenagem. E às vezes não é bom pegar esse cara. Exatamente. Porque às vezes ele se intitula sabedor, mas não sabe, entendeu? Mas é o cara que faz engembração no campo, é o cara que quer fazer, tem um projeto ali, quer fazer as coisas no braço. Então, cara, tem de tudo. Tem de tudo, na verdade. Mas a grande mensagem é instrução. Instrução. Isso. Mas o ponto que eu queria aproveitar para fazer o gancho para fazer uma pergunta: o que tu acharia melhor? Pegar o cara que é mais campeiro na prática e treinar ele na geotecnologia, ou pegar um cara que já tem mais facilidade com o mundo digital para que ele faça o serviço? Pega o campeiro. Eu também acho. Pega o campeiro, porque o campeiro ele tem uma coisa que o cara que talvez seja tecnológico, o cara pode ser tecnológico e pode ser campeiro. Tá? Porque às vezes o cara tecnológico é o cara do pulverizador. Bem comum. O cara recebeu treinamento para GPS e coisa, porque é uma atividade crucial da lavoura. Então esse cara, mas esse cara às vezes ele não conhece água. Não conhece e por incrível que pareça, a gente bota os projetos no campo, cara, mas cara, precisa do ajuste fino. Sabe, tem coisas que escapam do tio, melhor projeto do mundo. Tu vai lá e fica uma hora em cima de uma determinada área ou uma manhã e tá. Mas, cara, tem algumas coisinhas no campo assim que o operador, mas tu vê, a gente precisa cruzar de uma água de um quadro para o outro e tem que cruzar um duplo pela beirada lá, porque a própria área ela
não solicita, não te mostra que necessita de um duplo por fora. Mas o cara sabe que tu precisa levar uma água, botar no próximo lá, que cruza por baixo no estrado, não sei o quê. Então tem alguns detalhes que é o camperismo que resolve. E na parte da drenagem, da microdrenagem, também esse cara ele ajuda bastante. Ajuda bastante porque, por exemplo, a gente faz os levantamentos planetimétricos aí. Vou botar o espaçamento coringa, tá? 8 metros. A grande maioria das áreas é com 8 metros. Às vezes vai 7, às vezes vai 9, às vezes vai 10. Depende se o cara já conhece a área ou não. Sim. E o levantamento, então, é feito a cada 8 metros, tá? Com solo seco, recém-plainado, cara, tu cruza por dentro das lagoas e tu não acerta o fundo dela. E se o levantamento é feito com piloto, tu corre o risco da tua lagoa estar aqui, ó, no meio. No meio do levantamento. Quando tu botar isso aqui no software, a parte mais funda do levantamento pegou, vai estar de um lado desse. Então, o fundo da lagoa para o teu projeto deu aqui, ó. Então, se tu fez um levantamento a cada 8 metros, tu pode errar o fundo da lagoa em até 4 metros. Sim. Tá? É difícil acontecer isso, mas às vezes tu o dreno cruzou do lado 1 metro ou 2, e o cara tem que explicar que isso faz parte do processo, tu entendeu? E isso, sim, o cara que é campeiro na hora ali que ele tá fazendo, ele só dá uma tiradinha e faz ali, ou se não, manobra o trator e faz uma cruzinha e segue de novo, entendeu? Então essa parte, o cara tem que jogar contigo, na verdade, e conhecer um pouco, ele te ajuda a melhorar o teu projeto, que não é 100%, que não é 100%. Isso tem uma coisa, agora aproveitando perfeitamente o que tu falou, que é uma das coisas que eu tenho anotadas aqui, eu estou embaralhando as perguntas que eu tinha, os temas que eu tinha anotado aqui, conforme a coisa vai andando, está mais dinâmica a nossa interação hoje. Mas esse exemplo que tu acabou de dar aí, para mim, ficou perfeito para uma das coisas que eu acho que não existe tecnologia melhor para a lavoura das terras baixas hoje que o trator com roda de ferro. Não, ainda vai ser muito difícil chegar alguma coisa para substituir o trator com roda de ferro. Porque esse exemplo que tu acabou de dar aí, o que a gente usa muito roda de ferro, pessoal, ainda em soja não é muito comum o pessoal usar. Mas já tem várias pessoas usando, só que eu sempre, quando eu me refiro, tem que deixar claro isso, que eu me refiro para... A gente está falando para o setor arrozeiro das terras baixas, na verdade, de uma maneira geral, né? Que nem a gente citou na live passada ali, aliás, eu citei ontem, na live de ontem, que a gente tem em torno, arredondando os números, aí 1 milhão de hectares de arroz e 300 mil hectares de soja. Então, a área em rotação de soja em terras baixas é 30% no máximo da área de arroz. Então, a gente tem muito que evoluir ainda. Então, o trator com roda de ferro é bem comum do pessoal usar no arroz, mas na soja, a gente já usa há alguns anos, e esse tipo de problema que tu citou aí, que pode, por mais tecnológico que seja o levantamento, dar um erro aí de em torno de 4 metros. Uma coisa que é fundamental, a nossa maneira de ver, que o trator com roda de ferro, a gente faz uma drenagem, a gente chamou na live passada macro drenagem, hoje estamos nos referindo a micro drenagem, para mim o trator com roda de ferro faz uma drenagem fina. A gente vai refazer muitas dessas coisas, assim, principalmente quando a soja estiver se estabelecendo. Se pegar uma chuva aí no início, a soja primeiro, até V4, V5, ela está se estruturando, está formando raiz, desenvolvendo raiz, se fixando. A partir daí, a fixação biológica de nitrogênio vai começar a trabalhar, a curva de demanda por nutrientes vai começar a crescer. Até este momento de V4, V5, a soja está se estabelecendo, desenvolvendo raízes e tudo mais. E até aí, não te cortando, só fazendo uma parte, até esse momento aí que o cara tem que ganhar o jogo bem ganho até aí. Perfeito. Se tu ganhou bem o jogo até aí, ela já vai aguentar algum desaforo de excesso hídrico, entendeu? Já tem raiz, já tem como se defender. Antes disso, tu perde estande, perde lavoura. Nunca mais recupera. Perfeito, é isso daí que eu queria, exatamente era nesse ponto que eu queria chegar. E daí a gente tem o levantamento, vamos fazer uma linha de raciocínio aqui que a gente fez, o serviço da macro drenagem, ou seja, a vazão externa da lavoura está botando a água para fora, a microdrenagem, os drenos internos das lavouras foram dimensionados, mas pode, em algum momento, ter um errinho desse tipo aí. Ou, até, digamos que nem teve erro, mas a infiltração, uma das coisas que tu falou na live passada,
a taxa de infiltração do nosso tipo de solo é baixa e ocorre muito escorrimento superficial. Esses drenos internos vão servir para acelerar esse escorrimento superficial para que a água saia de cima do campo, de cima da lavoura, o mais rápido possível. Mas o período que o solo vai ficar saturado, ou seja, com todos os seus drenos, seus poros ocupados por água, ainda leva um período de tempo, mesmo depois que a lâmina d'água tenha saído de cima do solo, e dependendo do tipo de argila que tiver, isso é maior ou menor. Esse serviço com roda de ferro, tanto para corrigir esse erro que tu falou, do cara vir desviar e cortar uma lagoa que o dreno principal da valetadeira não pegou, vai servir também para a gente fazer um vai e vem, a moda, um autopropelido, vai até o fundo da lavoura, faz o balão, vem de novo. Literalmente, eu gosto de usar a expressão da gente picar a lavoura com roda de ferro, neste momento até V4, V5, justamente por isso. A gente corrige algum erro que tenha ficado alguma lagoa para trás, e a saturação do solo, como ele abre aqueles valinhos estreitos, faz com que pelo menos os primeiros 7, 10 centímetros escorra e tenha oxigênio, para a raiz ali, para ela seguir se desenvolvendo, para a fixação biológica de nitrogênio acontecer. A bactéria não é anaeróbica, ela precisa de oxigênio. Então, esse serviço do roda de ferro, para mim, como eu disse antes, é fundamental um trator com roda de ferro. Na verdade, tem uma expressão que o pessoal usa em grande. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Mas melhor que tenha um e que volta e meia ele estrague, mas que consiga fazer algum serviço do que nenhum. E a gente já teve várias situações do cara não ter. Já peguei situações do cara não ter trator com roda de ferro pro arroz. Eu estou falando em soja. Não, tem de tudo. Tem de tudo. Queria fazer essa parte aí, agora aproveitar o gancho. Acho que eu vou começar a te fazer umas perguntas que ficaram para trás da live passada. Mas deixa eu só fazer agora, aproveitando que tu entrou nessa linha de solo aí, que me agrada muito esse tema. Beleza. Essa questão do solo, cara, a gente a porosidade no solo de várzea, ele é muito baixa. E a gente quase não tem macroporo. É basicamente microporo, entendeu? E quando chove, esse microporo, ele fica saturado. Então não tem ar dentro do solo. Não tem ar. Por isso que as plantas anaeróbicas morrem. Dei uma de agrônomo agora, hein? Então, por isso que a importância de nós tirarmos todo o excesso hídrico de cima da lavoura o quanto antes. Eliminar as áreas de alagamento. Fazer uma macrodrenagem eficiente, porque a macrodrenagem, quando tu tem um dreno profundo, ele rebaixa lençol freático. E é uma coisa muito importante que proporciona uma aeração mais rápida nesse solo. Por que eu digo isso? Porque dependendo do ano, cara, tu vai ter uma precipitação de 60 milímetros. Aí tu tem um projeto para 150 milímetros por dia. Só que daí tu teve um dia que choveu 60, no outro choveu 30, no outro choveu 20, passou um sem chover, choveu mais 10, ficou mais nublado, choveu mais 5. Tu passou 10 dias com o teu solo saturado. Tinha 10 dias com solo saturado, nem na coxilha, num plano solo profundo, tu vai perder, que dirá na várzea. Então, a gente precisa estar com uma estrutura boa, a gente tem que estar com o dever de casa, não quer dizer que a gente não vai perder nunca, entendeu? Mas a probabilidade do cara vir a perder é menor. Tu fica com a casa, com a estrutura, e tu tá investindo na tua propriedade, tu entendeu? Ele faz parte, é como se fosse um galpão. É estrutura, é estrutural da tua, o terreno da tua casa, é o alicerce da tua casa, entendeu? E ele dá resultado. Então a gente tem que aerar esse solo o mais rápido possível. E aí a gente precisa de ter esse ajuste fino aí com roda de ferro, que ele com aquele dreninho, ele mantém a água mais para baixo, faz entrar um arzinho nessa parte de cima aí, que às vezes salva a pátria, né? Na verdade, esse exemplo que tu deu aí complementou muito bem o que eu estava falando, e eu vou complementar em cima do complemento agora. Essa questão, já passei por isso, do que tu citou aí, de chuvas, com uma frequência alta de chuva, de volumes não tão grandes. E de recomendar que se passasse trator com roda de ferro nas áreas de soja em estabelecimento.
E digamos que assim, ó, lógico, o ponto ideal seria no estágio fenológico, até V5, como a gente falou antes, mas assim, ó, via de regra, se a soja não fechar as entrelinhas, que tu ainda enxergue ao transitar com o trator aonde estão as lagoas, Mete. ainda vale a pena, né? Mete de ferro. Tá? Já teve caso do pessoal passar o roda de ferro com a soja na metade Com a da soja roda. alta e com roda de ferro com a valetadeira botando e levantando planta para cima. Isso aí o dono da lavoura não pode olhar, tem que tirar ele, senão ele dá uma dor aqui, assim, ó. É, Até que vai dar um infarto. Mas pois é só, necessário às vezes. só que aí é que tá, aonde eu queria chegar com esse exemplo pegando o teu gancho aí. Já aconteceu de caso de eu orientar o pessoal meter o roda de ferro na área de soja e o operador, não é nem o produtor, chegar na lavoura, não tinha lâmina d'água, não precisa. E o solo, velho, empapadaço, que tu entrava de bote de borracha e atolava até meia canela. E Sem daí o água. cara voltava para casa, não. Daí eu chego, Fabrício, lá na outra semana da visita da consultoria. Tinha, lavoura, por que aquele quarteirão não estava passado o roda de ferro como eu tinha orientado? Não, fulano foi lá olhar e não Tava precisava. seco. Tava seco. Estava seco, não tinha água na lavoura. Daí, 4, 5 dias depois, começa os amarelão nas lagoas, daí uma revoleira de planta amarela aqui, outra lá, outra colar. Daí, olha aí o serviço que a gente não fez, ó. Não necessariamente tem que ter lâmina d'água. O serviço do roda de ferro é muito mais para a gente recuperar o oxigênio do solo do que propriamente para tirar a lâmina d'água. A lâmina d'água é para uma colheitadeira. Claro, claro. Até porque ele não vai tirar a função dele ali é pegar essa água daquela cava que ele faz ali. Claro, e botar para baixo. Mesma coisa quando o cara anda com a taipa, com a roda de ferro acavalada na taipa. A função não é secar, a função é secar o leiveiro porque a água vai para baixo. Isso, e aí encrosta a parte de cima e seca, tu consegue plantar às vezes com água ali dentro. Sim. Normalmente a primeira lavoura de arroz, para quem planta cedo, tá com água no fundo do vale do roda de ferro acavalado da taipa. É isso aí. Tá? Geralmente tá. Agora aproveitando a deixa. Tá faltando a parte da sistematização, já falta 15 para as 9 aí, ó. Tá, então fala nisso aí que depois a gente faz as perguntas. Tenta ser um pouco mais. Eu prometo que eu não te interrompo agora, que a gente tem 14 minutos. Daí tu fala da suavização. Aqui, eu vou começar a fazer aqui, ó. Pá. Beleza, a gente tem 5 perguntas. Eu vou te deixar falar e a gente encerra com as perguntas. Perfeito. Então, falando um pouco da sistematização, né? Ela ficou muito mal falada nos anos 80 e nos anos 90 por um grande motivo. A tecnologia veio e começou a ser utilizada no campo de forma pouco criteriosa, tá? Não falando mal, mas foi essa marca que ela deixou e ela virou sinônimo de sistematização, queda de produtividade e caro para fazer. Sim. E ela saiu do cenário. Não se ouvia mais falar de sistematização. E com o advento da tecnologia hoje, a gente consegue fazer correções de microrrelevo, vamos chamar assim, diferentemente do que se fazia com o laser no tempo passado. Que eu quero fazer uma analogia aqui, é o seguinte, ó. Fazer um troço meio bagual aqui, ó. Essa folha aqui, ó. Essa folha aqui com essa rugosidade, isso aqui é a nossa várzea, tá? Aqui tem lagoas, aqui tem coroa, aqui tem buraco, tem de tudo. Isso aqui é a nossa várzea, tá? O que a sistematização a laser faz? Ela deixa isso aqui, que é uma tábua, sem declividade, que é as cotas zero, ou plano com declividade. E o que a suavização faz? A suavização faz isso aqui, ó. Dá uma alisada. Dá uma alisada, chefe. Dá uma alisada. Então, ela tira as coroas e tapa as lagoas. Isso é só possível porque a geotecnologia, hoje a gente tem controle da posição e da altura. Coisa que com laser só tem controle da altura, por isso que é um plano Sim. inclinado, entendeu? Então, a suavização, ela faz isso aqui, ó. Ela dá uma alisada aqui. Tira as coroas e tapa as lagoas. Então, o movimento de solo hoje, numa suavização, é em torno aí de 30% de um projeto de sistematização. Por exemplo, uma suavização aí vai movimentar 100 metros cúbicos por hectare e um projeto de sistematização aí de 250 arrancando, para começar a conversa, tá? E você vai Sim. a 300, 400 se o cara brincar.
Então, hoje a geotecnologia ela permite a gente fazer essas correções aí de microrrelevo, agredindo menos o solo, e que vai se refletir na produtividade e também fazendo de forma mais barata, né? Porque Claro. basicamente o tempo é proporcional ao volume movimentado. Então, se tu movimenta 1/3, tu gasta 1/3 do tempo. Não é bem essa linha reta, Sim, mas sim. é mais ou menos isso aí. Então, tu tem um custo menor e um benefício que é interessante, porque, na verdade, para que sistematizar? Quem sistematiza, qual é o problema que o cara quer resolver? Sim, Às vezes os caras procuram a gente, quero fazer um projeto de sistematização, quero suavizar, porque suavizar tá na moda, né? claro. E eu digo, para quê? Qual é o teu problema? Eu quero diminuir as taipas. Não é uma boa justificativa, né? Não é uma boa justificativa porque da cota mais alta até a mais baixa, vai se manter. Ou Sim, seja, tu vai diminuir as taipas, que eram lagoas e que eram coroas. Então não é uma boa justificativa, até porque fazer taipa ainda é um troço barato, comparado com as outras operações, por exemplo. sim. Agora, se o cara mensurou e viu lá que tem 10% da lagoa na área dele, que tem 14%, como tem alguma área da Granja dos Quatro Irmãos ali do Major Exídio, tem 14,7% de média em 870 hectares de lagoa. Sim. Então, é uma área que tem aptidão para correção, entendeu? E aí, o modelo que tu vai adotar, seja ele suavização ou sistematização em plano inclinado ou cota zero, quem determina, na real, é o terreno. Todo terreno tem um best fit. Todo terreno Sim, tem um melhor ajuste para ele. E o melhor ajuste é aquele que tem o menor resíduo, que é o que movimenta menos solo. E ele é claro. o mais barato para fazer e o que agride menos. Tu pode impor cota zero. Tu pode impor plano inclinado. Tu pode impor o que tu quiser. Pode sair mais caro ou Sim, mais barato. Mas, via de regra, o modelo que tu vai adotar para sistematizar o teu terreno vai ter um terreno mais acidentado, cheio de volta, para te deixar ele em cota zero, vai sair caro. E tu vai cortar bastante, tu vai agredir o teu solo. Daqui a pouco, se tu suavizar ele, terminar com as coroas lá no meio, daqui a pouco, e um monte de lagoa, a suavização é o melhor negócio, ou um plano inclinado. Então, claro. não existe, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Bom, a suavização realmente ela movimenta menos solo. Mas, às vezes, tu consegue, dependendo da topografia, tu consegue ajustar um plano inclinado com um movimento de solo similar e não fica com as taipas tortuosas e fica com ela reta. Uhum. Então, depende do que tu fazer te entender, quem está comprando ou quem está procurando informação a respeito, entender essa parte filosófica, e depois o cara que vai determinar. Então, tu tem uma área extremamente plana. Uma área que cai 20 centímetros em 1 quilômetro. Essa área tem aptidão para sistematizar em 4x0. Claro. Entendeu? Tem aptidão, tu vai lá e vai dividir, vai ficar com os quadros de 10 hectares, 12, vai ficar a coisa mais linda, tu entendeu? Sim, Mas e sim. a drenagem para soja? Vai depender da morfologia da área. Se tu tem um dreno, uma macro drenagem a cada 200 metros, a área de cota zero não sente. Não sente a microdrenagem na soja. Tu consegue tirar água, faz um dreno mais Sim. profundo e consegue tirar água. Então, cada caso é um caso. E quem manda no modelo, o melhor modelo é a topografia. Tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode fazer Claro, o que sim. tu quiser. Mas o terreno, ele te diz qual é a melhor coisa que tem para ele. A Claro. partir de A tudo que for demanda, diferente daquilo vai aumentar o movimento. É isso aí. cada caso é um caso e a demanda da área que vai sugerir a melhor opção a ser Exato. adotada. Pegando o Exato. gancho, Mas tu pode imprimir o que tu quiser, entendeu? Não tem. sim, sim, sem dúvida. Pegando um gancho agora dessa questão da suavização e do plano inclinado, que nem falou, e aproveitando a condição que a safra nos apresentou para a soja nesse ano, né, de déficit hídrico, a gente está tendo o estado, de uma maneira geral, né, foi bastante severa a questão da estiagem aí. E a gente enxerga aí como uma tendência inevitável que a gente aprenda a irrigar soja na várzea para que a gente consiga, inclusive, aumentar a segurança dessa cultura dentro do ambiente da várzea, que na live passada tu afirmou e eu assino embaixo que o arroz é o anfitrião da várzea, e para mim ele vai continuar sendo, justamente pela questão da segurança da lavoura de arroz por ser irrigada.
Só que a gente precisa ter a opção de aprender a irrigar a soja. E essa questão da suavização ou do plano inclinado, como que se presta para esse tipo de coisa? Não seria o primeiro passo? Antes da gente pensar em fazer suco, camalhão, botar mangueira, não seria a suavização ou a correção dos micro-relevos antes de decidir a maneira de irrigar a soja na base? A primeira coisa é conhecer a área. Então, a primeira coisa é a planetimetria, tu estudar a área. A gente tem muita área com aptidão de irrigação por superfície sem fazer nada. Uhum. Eu, por exemplo, tenho uma área lá, um talhão hipotético, 40 hectares. Esse talhão tem 0,5 hectares de lagoa. Será que vale a pena sistematizar esse talhão? Ou tu não irrigar lá alguns drenos, invaletar essa parte da lagoa lá e irrigar o resto todo da área, né? Sim. Então, a primeira coisa é estudar a área. É estudar a área, tem muita área com aptidão sem sistematização. Eu participei com um projeto na Embrapa com Parfit, um dos pioneiros aí, dos primeiros, lá em Dom Pedrito, onde a gente usou suco numa área no Gilberto Aguzoni lá, uma área que não era sistematizada. Agora veio a ser, porque ele está testando tecnologista, entendeu? Claro. A área que não é sistematizada. E já fiz muito suco lá em Camaquã também, na área do Grupo L, lá tem uma área que é sulcada também, não é sistematizada. Então, se a área tem uma tendência contínua, tem pouca presença de lagoas e pouca presença de coroa, tu tem como mensurar isso aí, né? E aí ver se vale a pena fazer uma intervenção. Bom, é uma área carnícia, é uma área que cai para tudo que é lado, ela tem buraco, tem coroa, bom, então vamos dar uma arrumada. Aí começa pela suavização, a suavização é o mais regularizador de superfície de forma mais barata, com menos movimento de solo e mais rápido. Sim. Então é o primeiro passo, entendeu? Ou sistematizar. Então o terreno vai te dizer se precisa ou não e a forma. Sim, e antes de decidir como irrigar, esse seria o primeiro passo. Era essa linha aí que eu queria... Conhecer o que tu tem, porque na verdade sem um levantamento só no olho não tem como tu dizer. Não Perfeito. tem. A gente tem 4 minutos, acho não, com certeza, a gente não consegue fazer 5 perguntas. E agora há pouco o Pilon Máquina, se eu não me engano, fez uma pergunta ali se a gente não abriria para perguntas durante a live, né? Mas por motivos óbvios a gente não consegue, talvez não, a gente não vai conseguir responder as perguntas que eu tenho anotado. E te sugiro a gente fazer duas alternativas. Ou a gente responde através dos stories depois, tá? E a gente se marca ali para que todo mundo que acompanhou tenha as respostas. Ou a gente faz uma terceira live só de perguntas e respostas. Ó, Marcelo Pilon perguntou aí, ó. Abre uma caixa aí com perguntas, depois tu me passa, a gente responde. Aí se atropelarem muito, o cara faz uma live só com pergunta depois. Tá, então deixa eu ver aqui. A gente tem 3 minutos, talvez uma pergunta tu consiga responder, só que daí vai ter que ir controlando o tempo aí. E depois a gente coloca, então, pessoal, para ficar claro, ao final da live nós vamos colocar mais uma caixa de texto, uma caixa de perguntas, e o pessoal que não foi respondido ou que nem chegou a perguntar, pode nos perguntar, que a gente responde através dos stories, e se for muita coisa, a gente organiza daqui uns dias uma live só de perguntas e respostas sobre o que a gente viu aqui. Tá? Então, Antonioni, pegando a pergunta já que a gente falou dos microdrenos aí, da palhetadeira, né? E essa questão, a quantidade, tu já explicou como é que é definido depois do projeto. Agora, a questão da profundidade, o Leonardo Cunha fez uma pergunta. Qual a profundidade dela? A profundidade real dos drenos Leonardo, principais. a questão da profundidade é o seguinte, ó. A gente é muito mal de ferramenta, bem na verdade, tá? Sim. Nossas invaletadeiras têm 50 anos, projeto. Elas só mudaram de cor, mudaram as correias, mas é o mesmo. Então, a gente tem drenos muito estreitos e a gente precisa de ter drenos vivos por 60 dias, no mínimo. Uhum. E eles, em áreas mais planas, precisam ter maior profundidade, em torno de 17, 18 até 20 centímetros, que é para que eles aguentem algumas precipitações, porque vai ter uma erosão breve ali. Sim, e ele precisa estar saudável por mais tempo. Obviamente que numa área mais dobrada, tu pode fazer ele mais fundo, porque a área vai correr ali. Então, ali tem que tomar cuidado, inclusive, com a erosão. E fazendo um adendo aí, ó, a parte quando o cara vai fazer as linhas de fluxo, existe muito mais fluxo na ladeira do que nas áreas planas. E é onde tem mais drena nas áreas planas que na ladeira.
Sim. Então, não se baseie muito nas linhas de fluxo do software, que elas vão botar os caras no mato. Vamos imaginar a densidade ali que tem que ser e pensar que na plana, obviamente, tem que ter mais dreno do que na ladeira. Por isso mesmo que a parcela humana não vai sair desse tipo de projeto, e o conhecimento de causa dentro da área que a gente falou dos operadores canteiros são fundamentais para que a gente obtenha sucesso. Então, só para deixar claro, falta 30 segundos para encerrar a live. Vou já agradecendo a presença de todo mundo. Nós, em seguida, a gente divulga aí qual vai ser o próximo convidado. Da minha parte, muito obrigado. Foi 15 segundos. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos os amigos aí que participaram. Um grande abraço. Forte abraço, então. Vamos ver se nos stories a gente responde as perguntas que faltaram e as novas que serão feitas. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado pela presença.